Olá, muito bem-vindo! Você está no canal Kailash Bougie. Eu sou Kátia Briz, terapeuta, facilitadora de cursos na área holística. Aqui neste canal, nós vamos falar sobre isso, sobre terapias, sobre cursos dentro dessa área que olha, gente, o ser humano como um todo. Se isso é interessante para você, fica com a gente até o final. Depois, não esquece de compartilhar esse vídeo, se você gostar e se fizer sentido com aqueles que você entende que vai se beneficiar com ele. Clica aqui no sininho para você receber as notificações, porque toda semana a gente está fazendo um conteúdo novo. E além disso, curte para que o YouTube possa aí distribuir para outras pessoas. Bem, vamos então ao assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre comunicação intrapessoal, comunicação interna ou ainda a nossa voz interior. Parece que é um assunto batido, né? Parece que a gente... eu sei o que é isso, eu converso comigo o tempo todo, eu falo o tempo todo, mas não é só isso. Muitas pessoas realmente falam consigo mesmo o tempo todo, às vezes falam até em voz alta, né? Eu mesma às vezes faço isso. Porém, gente, a gente precisa aprender como falar e aprender o que nós estamos falando, o que isso causa em nós. É importante esse tipo de observação. Eu falo o tempo todo que a gente precisa se observar e eu vou continuar falando, porque a gente precisa se observar. A gente usa até mesmo é contínuo, a gente faz isso naturalmente. Direto a gente às vezes usa, por exemplo, ai, como eu sou burra, ai, como eu sou cabeçuda, ai, não acredito que eu fiz isso. Gente, esse tipo de comunicação, a gente tá afirmando isso pra gente, tá levando isso pra dentro. Isso significa que em algum momento a gente acreditou que isso é verdade. Que tá lá, talvez lá na época em que nós nascemos, éramos crianças, enfim, ouvimos da nossa família, de algumas pessoas falarem isso, e isso reverberou pra gente, tá aqui, ó, guardado como nosso. Então a gente precisa ficar atento a isso e trocar isso. E é algo tão natural que a gente nem percebe. Eu às vezes falo, ai, como eu sou cabeçuda, não pensei nisso. E aí eu tenho algumas pessoas que quando ouvem falam, presta atenção no que você tá falando. E é verdade, porque é natural. Eu não me acho cabeçuda, mas internamente eu tenho isso comigo. Às vezes a gente fala assim, é só uma forma de falar. Não, gente, não é uma forma de falar. Isso tá no nosso interior, tá no nosso inconsciente e a gente precisa prestar atenção. E como isso é muito natural, eu aconselho você a falar pros seus amigos. Se você vê eu falando isso, me corrige. Porque isso é uma forma de uma comunicação agressiva. A gente normalmente fala de comunicação agressiva, passiva ou ativa-passiva nas relações interpessoais. Mas e conosco? Nós também fazemos isso. E tá na hora da gente entrar numa comunicação mais passiva, no sentido de se observar, de observar o que nós estamos conversando conosco mesmo. Então é entender um pouquinho mais. O que é essa comunicação interior, né? Somos nós, conversamos conosco mesmo. Então eu tô lá batendo um papo interno comigo, eu tô lá refletindo. Não é, de novo, aquela coisa que a gente tá trabalhando e tá falando consigo mesmo. Eu tô falando de uma coisa mais interna, tá? Dentro da comunicação, como eu disse, passiva. Então eu tô falando de uma coisa mais interna, de eu parar e refletir. De eu parar e falar, por que eu tô tendo esse tipo de pensamentos? De eu parar e pensar, por que eu tô sentindo isso? De eu parar e pensar, por que eu tô sendo agressiva comigo? Por que eu tô me boicotando? Não só o porquê, o que eu tô ganhando com isso? Qual que é a intenção positiva da minha mente de fazer isso? Quais são meus medos? Quais são minhas ansiedades? O que tá acontecendo aqui comigo dentro da minha cabecinha e dentro do meu interior? Quantas vezes a gente faz essa reflexão? Muitas vezes poucas. Às vezes, por exemplo, os pais ou os maridos, as namoradas, os amigos, enfim, falam, você tá estressada hoje, você tá de TPM. Por que eles trazem essas informações pra gente? Porque a gente tá um pouco mais brusca. Ou, você tá calada, você tá quieta, você tá triste. Só que, muitas vezes, a gente nem percebe. A gente às vezes olha e fala assim, não tenho nada não. Mas se não tem nada, por que tá sendo, né? Talvez, por que a comunicação tá um pouco mais pesada? Porque a gente não tem, de novo, o hábito de se observar, de prestar atenção. A gente não aprende isso desde criança. Eu falo isso que a gente não aprende desde criança, gente, porque é muito importante. É muito importante que a gente entenda e que a gente, quando a gente tem filhos, por exemplo, ensine os nossos filhos a fazer isso, a olhar pra dentro, a se observar. Por que isso tá te irritando? O que está acontecendo com você? O que você está sentindo? É uma irritação? É com você? É com outra pessoa? É com algo que aconteceu?
Lembra que a responsabilidade é sempre sua, mas você precisa entender. Ah, eu tô irritada porque fulano fez tal coisa comigo. Opa, tá. Ele fez, a gente não sabe a intenção dele, a gente imagina, mas a gente não sabe. Mas ok, o que ele fez, por que tá me incomodando? Aquilo reflete pra mim? Aquilo tá me incomodando porque eu entendo que aquilo não é verdadeiro, aquilo não é meu. Mas se não é meu, se não é verdadeiro, por que eu tô incomodada? Ah, porque é uma pessoa querida pra mim e eu não gostaria que me visse dessa forma. Será que vê mesmo? Será que não vale você conversar? Ou será que... E outra coisa, a forma como ele te vê não exatamente é quem você é. Ou não, ou pode ser, né? Será que você realmente se conhece? Será que você realmente olha e fala assim, não, eu tenho isso? Ou ainda, será que eu quero mesmo falar que eu tenho isso? O quanto me incomoda eu ter que falar, por exemplo, fulano é muito controlador. Se eu estou reconhecendo no outro, é porque eu tenho, então eu sou controladora. O quanto me incomoda isso? O quanto é tranquilo pra mim olhar olhar, pensar, quando eu vejo alguém muito, por exemplo, que faz um trabalho muito legal, ou quando alguém que eu entendo que é muito inteligente, enfim. O outro reflete o que eu sou, o que tá aqui dentro em algum lugar. Então, se ele é, eu também sou. Mas eu não quero reconhecer isso, ou eu não consigo reconhecer isso, ou eu não enxergo desta forma. Então, a gente precisa, novamente, aí, observar todas essas questões. A gente tem uma coisa assim, gente. Ai, mas o outro, vamos dar um exemplo de um jogo. Ai, fulano joga muito bem futebol e eu sou um zero à esquerda. Ok, você não tem a habilidade do futebol, talvez precisa treinar um pouco mais, mas será que você não tem uma habilidade, por exemplo, de cozinhar? Será que você não tem uma habilidade, por exemplo, em outro jogo, um beach tênis, um vôlei, enfim. Esta habilidade também de se reconhecer todos os seus dons, todas as suas habilidades verdadeiras, faz parte da sua observação. Faz parte de olhar para dentro. E essa voz interior, quando eu falo, não é aqui a voz da mente que mente. Não é a voz da mente que está cheia de crenças, cheia de preconceitos, cheia de medos, cheia de hábitos, cheia de preconceitos que você mesmo ou aceitou como seu ou que criou para você. Eu tô falando de ouvir aquilo que vem da sua alma, aquilo que realmente representa você. E você sabe qual é a importância disso tudo? A importância de se autoconhecer é que você sabe seus limites, você sabe quais são os seus medos, você sabe quais são as suas dores, você sabe quais são as suas doações, você sabe quais são os seus anseios, você sabe o que te acalma, o que te equilibra, o que te faz bem. Você aprende a ter aí um controle emocional maior, porque você sabe o que vai te tirar do eixo e você sabe o que fazer para que não te tire do eixo. Claro que isso é ao longo do tempo da vida, né? Eu costumo dizer que não é uma, duas vezes de observação, uma, duas vezes por exemplo, de um treino, de uma meditação, enfim, que vai fazer com que você tenha essa avaliação completa. Mas você vai entendendo, vai trabalhando isso dentro de você, vai trabalhando a sua energia, vai trabalhando as suas questões. Então isso é ao longo do tempo, mas isso é muito importante. Eu fiz algumas anotações aqui para que eu não esquecesse de nenhum ponto importante. Além desse conhecimento, né, desse autoconhecimento, da sua competência emocional que melhora quando você tem esse autoconhecimento, você traz para você uma autoconsciência. Então, quando eu quero tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão baseada no que é melhor para mim, não no que é melhor para o outro. Claro que eu considero o outro, não vou fazer nada ilícito, não vou fazer nada que incomode o outro, mas eu vou olhar o que é bom para mim. Eu vou olhar o quanto aquilo me afeta. Eu vou olhar se eu realmente quero fazer aquilo. Percebe que é diferente, gente? É muito diferente isso. E aí, pensando no quê? Em quem eu sou e em quem eu desejo ser. Eu trouxe aqui alguns, vamos dizer assim, chamar benefícios para que a gente entenda a importância disso, de se autoconhecer, de ter esse contato com essa comunicação interna, esse contato com a sua voz interior. Bom, apesar de eu já falar um pouquinho, eu separei alguns títulos para que a gente possa abordar um pouquinho mais a fundo, para que talvez fique um pouco mais claro, ok?
E claro, gente, se vocês tiverem dúvidas, escrevam nos comentários que eu vou ter o maior prazer de esclarecer para vocês. Bom, quando você se conhece, você conhece quais são os seus sonhos e quais são os seus objetivos reais. Como a sua missão de vida. Como aquilo que faz seu coração bater forte. Por que eu falo reais? Porque às vezes a gente fala assim, meu objetivo é ter uma casa. Tá bom, comprei a casa, acabou o objetivo. Tudo bem, é um objetivo, não tô dizendo que não, mas existem outros objetivos aí dentro da nossa jornada que vão nos levar a algo maior. Você conhece de verdade o seu sonho? Aquilo que vibra em você. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo. Eu amava o mundo corporativo. De verdade mesmo, sempre gostei de trabalhar no mundo corporativo. Contudo, eu não me autoconhecia. Quando eu comecei a fazer essa jornada, gente, ó, importante, autoconhecimento é pra vida. A autoobservação é pra vida. Então, quando eu comecei esse processo de olhar mais pra dentro, o que me faz bem, etc., eu fiquei mais calma, eu não era mais aquele trator. Eu consegui equilibrar minha vida melhor e eu consegui entender que era legal trabalhar no mundo corporativo. Eu tava ainda no ego, mas que eu amo ser terapeuta. E o que eu amo mais ainda, eu sempre brinco, é fazer essa facilitação dos cursos dessa área holística. Por quê? Porque eu quero que mais e mais pessoas possam se autoconhecer, possam se autocuidar, possam se auto-observar. É importante sim a gente se relacionar com os outros, é importante sim a gente ter pessoas para nos ajudar dentro do processo. Eu consigo fazer uma automassagem em partes do meu corpo, mas, por exemplo, eu não consigo massagear as minhas costas. Então, sim, eu preciso do outro. Porém, para que isso seja mais efetivo, eu primeiro preciso de mim, eu primeiro preciso me conhecer. Então, percebe como é importante? Eu fui entender, eu gostava já, quando eu estava no corporativo, eu já fazia os trabalhos voluntários, então eu já gostava dessa coisa do alternativo, do holístico, eu já fazia reiki, eu saía super bem, era um voluntário, esse dia do voluntário eu não perdia por nada, porque ele era muito importante para mim. Era não, ainda é porque eu ainda faço. Mas eu queria dizer lá no começo. Aquele começo pra mim foi assim uma das coisas, né, que foram os divisores de água, porque eu consegui ali me autoconhecer, eu consegui ali trabalhar pro outro, eu consegui entender ali o que eu gostaria de fazer e mais do que isso, naquele momento eu sempre tive uma felicidade muito plena. É indescritível a sensação que eu tinha e que eu ainda tenho, como eu disse. Então, quando a gente sente até falta quando a gente não tá. E aquilo é muito bom, então não é considerado assim um trabalho. Claro, gente, tem dia que mesmo quando você faz o que você ama, você não tá afim, você não tá muito legal, você tá cansado. Mas olha como é diferente. Quando você tá num trabalho que você não curte muito, você tem que ir, então você vai arrastado. Só que daí chega lá, não desenvolve, né? Você fica aquele dia inteiro, ai, que saco, fica ali arrastando. Agora, quando é algo que você gosta, mesmo que você tá cansado, mesmo que você queria, tipo, estar na cama aquele dia, quando você começa, parece que você ganha um ânimo, aquilo ali segue muito gostoso. Mas, e por que disso, né? Porque você tá fazendo o que reverbera, o que aumenta pra você, o que aumenta a sua energia, o que te faz bem, o que te faz sorrir, o que aquece seu coração. Então isso daí, gente, tá dentro de conhecer seus objetivos, de conhecer seus sonhos, de conhecer sua missão, de se autoconhecer. Um outro ponto que eu trago aqui é aprender aí a trabalhar os seus medos e se fortalecer com ele. A gente tem medos de muitas coisas. Então, no autoconhecimento, a gente entende de onde esses medos vieram, por que que eles estão ali, por que que a gente está potencializando eles, que tipo de vibração é essa, como que essa vibração me deixa, como que eu consigo alterar isso. Isso tudo tem diversas técnicas, sim, mas cada um vai ficar melhor com uma técnica ou com a outra. Então, quando a gente conhece, a gente consegue fortalecer isso. Para que a gente possa o quê? Tá bom, eu tenho medo disso, mas não é um medo que me paralisa, porque eu já entendo, eu sei o que isso pode causar e eu sei como ultrapassá-lo. Não é, a gente brinca às vezes, né? Vai com medo mesmo. Ah, você tem que ter coragem. Não é uma coisa nem a outra. É em se entender seus limites e ver para como você pode fortalecer algumas questões para que você passe por aquele medo de forma mais tranquila, mais leve, de forma que aquilo não te incomode tanto.
Outra coisa, aprender a se perdoar. Esse é um ponto que eu acho muito importante, tá? Considera que eu coloquei como terceiro benefício, mas pode ser o primeiro. A gente, dentro da nossa vida, a gente se culpa. A gente... O tempo todo a gente se culpa, né? A gente se crucifica, a gente às vezes se massacra. Se alguém fala alguma coisa que a gente concorda com aquilo, então piora. Mas, gente, precisa olhar um pouquinho de novo, né? Por que eu fiz algo que é errado? Vamos chamar assim, no meu ponto de vista é errado, né? Porque é errado pra quem? Pra mim e pra você. O que é certo pra mim não é pra você. E vice-versa. Então, se eu faço algo que eu entendo que é errado, o que eu preciso, gente? O que eu preciso fazer com isso? Eu preciso me perdoar. Por que eu fiz aquilo? Pra que eu fiz aquilo? Qual foi a intenção naquele momento? Mesmo que tenha sido uma intenção que não era legal. O que vai adiantar eu ficar me culpando? Ah, não, mas se eu me culpar, eu não faço mais. Não é uma verdade. Você também pode se perdoar e não fazer mais. Então é reconhecer o seu erro, é aprender com ele e se perdoar. Porque a culpa só vai te deixar para baixo, só vai te paralisar, só vai te trazer energia de baixa vibração. E quando você perdoa, quando você entende aquilo, você eleva a sua vibração. E eu sempre brinco, errou hoje, gente, tá bom. Amanhã tenta de novo. Não fica se culpando, ai, errei, não acredito que eu fiz de novo. Ok, gente, já foi. Você vai tendo consciência. Sabe aqueles hábitos que você não quer ter mais e você vai e faz e erra, e vai e faz e erra, e não sei o que, e você fala, não aguento mais, eu não consigo. Não consegue. Falhou hoje, recomeça amanhã. Tenha a capacidade, a competência de se perdoar para que você possa fazer amanhã melhor. De novo, gente, tá dentro de você, precisa trabalhar algumas questões, mas é super possível. Tem coisas que são mais internas, que estão mais lá dentro, que são mais fortes, tem, mas a gente consegue. Tenha paciência, se permita, resiliência e mais que isso, não desista. É tudo possível. Um outro benefício que eu trouxe aqui é que a gente melhora a nossa relação com o outro. Sim, a nossa relação interpessoal. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu consigo ser mais tolerante com o outro. Mas como assim? Você se conhece, é mais tolerante? Sim, gente, você consegue ser mais tolerante com o outro. Porque daí você olha, muitas vezes, e pensa, né? Ou consegue enxergar, aquela pessoa não tem esse autoconhecimento. Aquela pessoa não olha pra dentro de si. Aquela pessoa tá brava porque ela não sabe trabalhar os sentimentos dela. Então, eu já aprendi um pouquinho, ainda tenho muita coisa para aprender. Então, a gente passa a ser mais tolerante com o outro. A gente passa a reconhecer os nossos limites e os limites do outro, porque todos temos limitações. Todos. É humano isso. E tá tudo bem. Ninguém é super-herói aqui, tá tudo bem, gente. E bom. A gente às vezes acha que a limitação é uma fraqueza, mas muitas vezes é o que nos torna mais forte. Porque é o que mais eleva a nossa vibração, porque é o que mais nos ensina em vários momentos. Então, a gente precisa ficar aí atento. E às vezes, gente, lembra, tem que sempre olhar o que tá acontecendo, a situação, como que isso desenrola, tá? O quinto benefício que eu trago para vocês é que a gente desenvolve uma empatia. Então, que tá muito relacionado aqui com a melhora na relação interpessoal, porque daí eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu consigo me colocar no lugar do outro num papel de observador, mas dentro do possível, olhando como o outro realmente vê, com as crenças dele, com os medos deles, com a experiência dele. A gente nunca consegue fazer isso 100%. Mas por que a gente não consegue fazer isso 100%? Porque nós não vivemos a mesma coisa que o outro. Nós não trazemos os mesmos medos que o outro. Então, existem diferenças sempre. Mas a gente faz o nosso melhor se colocando ali no lugar dele e olhando como ele pode sentir aquilo. E mais ainda, a gente reconhece no outro o que ele também tem medos, anseios, inseguranças que a gente também tem. Então melhora ainda mais esta relação.
o sexto benefício é melhorar o nosso foco e a nossa concentração. Mas o que tem a ver melhorar o foco e a concentração? Ué, se você sabe como você é, se você sabe como se comporta, você sabe o que tira o seu foco, o que tira a sua concentração, o que é importante, o que não é, o que você deve se concentrar, o que não precisa, que você pode levar de uma forma mais amena. Então você aprende por conta de uma autoobservação a ter mais foco e concentração e você consegue dar a devida importância para o que realmente é importante. O sétimo benefício é você aprende a lidar com pressões cotidianas. E o que é lidar, né, com essas pressões cotidianas? Existem várias coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, dentro de uma empresa, você tem prazos para entregar, você tem que lidar com as relações com seus colegas, que às vezes não tá legal, dentro da sua casa, você tem que driblar ali, né? É casa, é marido, é filho, é cachorro, é comida, é você. Então você aprende a lidar com isso. Você começa a ter mais clareza das coisas. Você consegue colocar ordem naquilo que você precisa fazer, consegue colocar prioridade, você consegue colocar limites, você não vai sair fazendo tudo, dizendo sim para todo mundo e esquecendo de você. Então porque você aprendeu de novo as suas competências, as suas habilidades, os seus limites, você aprendeu a lidar com tudo isso, você aprendeu que isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Tudo é dentro de novo da sua autoobservação. E gente, eu não tô falando aqui que é para você parar e falar assim: "Ai, eu não consigo". Não é isso. Não é isso, tá? Mas é aprender a lidar com a situação. Bom, não deu tempo de fazer isso aqui hoje? Deixa eu avaliar meu dia. Por quê? E aí, quando que eu posso jogar para fazer isso? Isso aqui eu dei a prioridade correta? Ah, não dei. Prioridade correta para quem? Quem vai fazer? Para quem que é importante? Então, todas essas questões e outras dentro da autoobservação, a gente consegue aí trabalhar, entender, se perdoar, se permitir, se permitir. Se permitir, repito 3 vezes sim, sabe por quê? Porque a gente não se permite. A gente não se permite ter um tempo pra gente, a gente não se permite ter momentos só nossos, ou momentos em que a gente pode relaxar. A gente tá em casa pensando no trabalho, tá no trabalho pensando em casa. E aí a gente não tá em nenhum lugar e nem outro. Quando você está fazendo algo e está em algum lugar, esteja 100% ali. Quando você dá 100% daquilo que você está fazendo, da sua atenção, do seu foco, por mais que às vezes seja, por exemplo, 30 minutos com seu filho, mas são 30 minutos focado, 30 minutos ali, 100% você entrega a ele, ele vai sentir muito mais. Ah, mas eles sempre querem mais. Ok, mas eles vão ter aquele momento que vai aquecer o coração deles. É muito melhor do que você tá ali 3 horas com eles, mas tá no celular. 3 horas com ele, mas não tá prestando atenção no que ele tá fazendo ou o que ele tá falando. Da mesma forma que você gostaria de ser tratada, trate as pessoas ao seu redor. Bom, não chega a ser o último, mas eu elenquei aqui, então eu vou considerar o último benefício, que é esse conhecimento do quê? Quando você conhece a si mesmo, do seu corpo, das suas emoções, como eu já disse, dos seus limites. Então, seu corpo começa a doer, quando você consegue se auto-observar, você fala: meu corpo começou a doer depois de tal situação, depois de tal momento. Por quê? Porque as nossas emoções, os nossos pensamentos trazem isso pra nós. Então, eu já sei aonde tá doendo, eu já tenho ideia do porquê que aquilo tá desse jeito e como que eu vou cuidar daquilo. A gente precisa lembrar, gente, que isso é muito importante aqui. A gente precisa lembrar que o nosso pensamento, os nossos pensamentos, eles refletem a nossa vida, nossos pensamentos, mas as nossas emoções, mais as nossas atitudes, que uma coisa casadinha com a outra refletem a nossa vida. Que quando a nossa vida externa não tá legal, é porque a nossa vida interna não tá legal. Ou seja, quando eu olho para dentro, quando eu me comunico comigo, quando eu volto para dentro de mim, eu consigo trazer à tona, eu consigo colocar para fora o meu melhor. E aí, fazendo eu vou chamar de correções, ressignificando o que eu preciso ressignificar, para que eu tenha uma vida melhor da forma que eu gostaria de ter. Ah, mas é da noite pro dia? Não é da noite pro dia. E muitas vezes a gente cai nisso. Ah, não quero isso, eu quero uma coisa rápida. Não tem pílula mágica, não tem receita mágica, não é rápido. E o quanto você quer? Quanto a gente foge às vezes? A gente fala assim: ah, não, eu me conheço. Conhece mesmo? Olha, tá dentro. Quanto mais às vezes você repete alguma coisa, é porque você tá querendo acreditar naquilo. Bom,
dentro dessa comunicação interna, né? Como eu falei para vocês, falando de terapias holísticas, de cursos, enfim, tem diversas formas, diversas terapias. Por exemplo, barras de axis para trabalhar crenças, o reiki vai trabalhar a nossa energia, o nosso emocional, a PNL vai trazer alguns traumas aí à tona para serem trabalhados. A gente pode trabalhar um reequilíbrio dos chakras, uma harmonização dos chakras, porque os chakras, eles quando estão desarmonizados, bagunçam a nossa... Não é que bagunçam, mas potencializam ali aqueles pensamentos que não estão legal, o nosso corpo não fica legal. Então tem a constelação familiar para colocar algumas coisas em ordem, para colocar a família em ordem, mas para também entender algumas coisas que passam com a gente. Tem a mesa radiônica, que traz diversas informações sobre nós e que faz muito bem, além de trabalhar. Então tem N coisas aí que podem, que a gente pode trabalhar dentro das terapias holísticas. Quando a gente fala de uma comunicação interna, além de tudo isso, né, que daí a gente tem uma outra pessoa para nos ajudar nesse processo, é importante, principalmente no começo, que você tenha uma outra pessoa para te ajudar nesse processo. A gente tem aí as meditações guiadas ou apenas de autoobservação, que também te ajudam nesse processo, te ajudam a olhar para dentro, de se centrar. Às vezes você fala, não consigo, consegue, vai devagarzinho, passo de cada vez, que você vai ver que é bem legal. E aí, dentro de todo esse processo, eu também, da minha experiência, enfim, criei uma jornada de autoconhecimento, que eu trabalho muitos conceitos, sim, conceitos que é interessante você entender, mas eu também trabalho diversas técnicas. Te ensino como trabalhar essas técnicas e faço com você essas técnicas. Então você vai trabalhando as suas questões internas. A gente tá aí são 3 módulos. A turma comprou aí, adquiriu, então, os 3 módulos de uma vez, então são 21 a 24 aulas. Por que eu tô falando 21 a 24 aulas? Porque eu tô na primeira turma e aí me pediram algumas revisões, algumas coisas, então isso daí tá subindo para umas 24 aulas. Super importante, porque é muito conteúdo, de verdade, é muita coisa e é muita coisa para trabalhar, mas é muito legal mesmo. Por quê? Porque tem muita coisa que eles estão trabalhando agora que vai reverberar lá na frente, que eles vão ver lá na frente. E tem muita coisa que já conseguem ver o resultado agora. E tem outras coisas que lá na frente isso vai vir à tona, porque a gente tem um processo de aprendizado, quando a gente fala de autoconhecimento. Não vem tudo de uma vez, gente. Vem o que a gente está pronto para ir trabalhando e a gente vai trabalhando devagar. E aí, por exemplo, daqui a um tempo eles precisam trabalhar algo a mais, então eles já têm a técnica, já sabem o que fazer. Então, olha que legal, né? Tem várias coisas aí envolvidas dentro dessa jornada que eu dei o nome de Jornada Novo Eu, porque sim, você se autoconhece, se auto-observa, sua energia muda e você sim sai uma nova pessoa do que quando você entrou. É um processo bem denso, bem bonito, bem gostoso, que as pessoas que estão fazendo estão tendo um resultado muito legal. Eu fico muito feliz com isso. Terapeutas podem, gente? Pode fazer para se autoconhecer. Eu falo que terapeuta precisa de terapia e é verdade, precisa de outro terapeuta para poder te ajudar. E essa jornada trabalha também em relação a isso, ensina várias coisas que você pode fazer dentro com os seus pacientes, mas também para seu autoconhecimento. Ah, mas é só para terapeuta? Não, gente, tem um monte de gente na turma que não é terapeuta, tá fazendo por si mesmo. Então, e aí, o que é legal? Eu faço por mim e eu consigo enxergar melhor, consigo trabalhar melhor, consigo, por exemplo, olhar meu filho e consigo entender como que eu posso fazer melhor aquilo com meu filho para que meu filho não passe, por exemplo, o que eu passei. Porque eles também são nossos espelhos, né? E mais, como eu falo sempre, o tempo todo, mais importante, meu autoconhecimento, meu equilíbrio, minha mudança interna. Isso é o mais importante de tudo. Bem, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço por você ter ficado comigo até o final. Lembre-se, se você tiver dúvidas, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Pode compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Lembre-se de tocar, de clicar no sininho, porque vai ter vários conteúdos daqui pra frente pra vocês, tá bom? Até a próxima. Super beijo, gratidão. Bye!